Olá, boa noite. Horizonte Debate ao vivo. Minas Gerais é o segundo estado do Brasil em pior situação financeira no ranking elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Quando o assunto é endividamento, Minas também está entre os 3 estados que ultrapassaram o limite de 200% da receita corrente líquida, que é o somatório das receitas tributárias de um governo. Pelos números de 2016 analisados, Minas tem um comprometimento de 203%. Atualmente, vários setores do estado estão em greve e os funcionários estão descontentes com a atual administração. Hoje, repercutimos os atrasos dos pagamentos aos servidores do estado de Minas Gerais. Participam conosco Geraldo Henrique, diretor político do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado de Minas Gerais, Maria Badia de Souza, presidente do Sindicato dos Servidores do IPSENG, Paulo Henrique Santos, coordenador do Departamento de Comunicação do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Você pode opinar sobre o tema ou enviar perguntas para os nossos convidados pelo e-mail do nosso programa, horizontedebate@tvhorizonte.com.br, ou pelo WhatsApp do programa. Eu vou ficar muito feliz em ler a sua pergunta, 31 99642 8473. Mas atenção, ao enviar a sua mensagem pelo WhatsApp, envie o seu nome e o bairro onde você mora. Em seguida, a sua pergunta, a sua opinião, será uma alegria enorme transmiti-la para as pessoas que estão aqui conosco. Senhores, senhora, qual a atual, Geraldo, situação financeira do Estado, esse Estado que amamos, de que somos ou que adotamos e que tanto carece de fornecer para as pessoas que precisam um serviço de qualidade? Aparentemente crítica, né? Porém, como não há transparência nem diálogo, principalmente por parte do secretário de Fazenda do Estado, para com os trabalhadores do Estado e também para com a sociedade, a gente não tem certeza, né? Números. O que está acontecendo com Minas Gerais? Simplesmente a gente sabe que o nosso pagamento está atrasado desde 2016, não tem definição, né? Não tem diálogo com os trabalhadores, simplesmente apresentam uma escala de pagamento parcelado no Facebook, né? Isso é um desrespeito aos trabalhadores de Minas Gerais. E isso vem prejudicando não só nós trabalhadores, mas como toda a sociedade de Minas Gerais, porque o comércio também é prejudicado. Sim. Maria, como que está a situação no Estado, ao seu ver? Olha, a situação, nós não sabemos, porque, na verdade, é o que o Geraldo acabou de falar. Não tem transparência, nós não sabemos realmente como está sendo gasto o dinheiro do Estado. E essa questão do servidor público é uma questão humanitária, falta de pagamento, não pagar o servidor em dia. Não só o servidor da ativa, mas o aposentado, o pensionista, que depende daquele dinheiro para sobreviver. Então, o governo ele não tem diálogo com o sindicato, não recebe, nós não reunimos com o governo. Desde que assumiu, né, esse governo, ele começou a parcelar os salários, começou um parcelamento que ele anunciava trimestralmente, o parcelamento. E, posteriormente, passou a anunciar no início, no primeiro dia útil, segundo dia útil. E o problema todo é que, além de parcelar, o dinheiro não é acreditado na data do pagamento que ele anuncia. Então, as pessoas não têm como programar o pagamento das suas contas, paga a conta com atraso. Paulo, o que você acha da situação econômica do Estado? Boa noite, Jairo. Boa noite. Boa noite aos telespectadores. Eu acredito que a situação é difícil do Estado, né? Mas também tem uma parte que é uma opção política que o governo deve fazer, né? E, em primeiro lugar, né, aqueles que devem ser contemplados são os trabalhadores do Estado, para que a gente possa ofertar uma política social, educação, saúde, né, e todos os serviços públicos de qualidade cidadão mineiro, e para que também haja circulação, né, de dinheiro, né, no nosso Estado. Né, nós vemos aí que de 2 anos para cá, né, desde que tomou posse esse governo não eleito, né, a situação ficou em nível nacional, né, ficou muito pior. Nós tivemos aí uma lei que restringe, né, os investimentos por 20 anos, congela.
né? Mas ainda assim, né, nós poderíamos ter aqui no governo de Minas, por exemplo, a opção de não fazer isenções fiscais para grandes empresas, né? E aí nós teríamos mais recursos, por exemplo, para aplicar nas políticas públicas no Estado. Então, é mais difícil gerir hoje, mas ele teria plena capacidade, né, de cumprir com suas obrigações. Duas perguntas que acho que o servidor teme, uma delas, e a outra é aquela que a gente está acostumado rotineiramente a ouvir. Essa história de que crise, o preço das commodities, portanto, commodity, telespectador querido da TV Horizonte, é aquilo que vendemos, minério, petróleo, algo que é básico. O preço dessas commodities reduziu muito e isso explica a crise. Estamos próximos da bancarrota, como no Rio de Janeiro ou como no Rio Grande do Sul? Paulo, Maria, Geraldo, a crise é explicada e, ao mesmo tempo, estamos próximos, Maria, da bancarrota? Olha, eu acho que com uma boa administração não vamos chegar a esse ponto. Então, é uma questão de como administrar as contas, como administrar o Estado. Não só a nível estadual, a nível nacional também. Eu acho que aqui em Minas, eu acho que é uma questão de gestão, de escolha, de opções, né? Porque o governo, na verdade, ele faz algumas escolhas que nós mesmos não concordamos com isso. Com relação aos servidores, ele escolhe quem ele quer pagar. Então, é uma coisa inadmissível. Então, acho que é uma questão de gestão mesmo, de como gerir o dinheiro, como aplicar, como investir. E isso não está muito claro para Maria, eu vejo que o Geraldo concorda contigo. Eu concordo em partes, né? Porque no caso de Minas Gerais, que é muito diferente da situação de Rio de Janeiro e também do Rio Grande do Sul, né? Minas Gerais, segundo o governo, ele recebeu um déficit, se não me engano, na época de 6 bilhões de reais. Né? Mas só que ele não fez nada para conter esses gastos, esse déficit. Ele foi criando novas secretarias, inchando a máquina pública. Você vai verificar hoje no Estado, apesar da gente não ter a transparência dos dados, mas a gente tem notícias, né? E a gente verifica dentro do Estado uma série de contratações indevidas, servidores sem concurso, né? Cargos comissionados, isso no Estado é uma alavanche de cargos, não foi feito nenhum trabalho para diminuir isso, né? Ou seja, isso é gestão. Gestão. Porque se você recebe o Estado com um déficit de 6 bilhões, o que você tem que fazer? Você tem que fazer para estancar esse déficit. Não foi feito nada. Pelo contrário, foi aumentando o déficit, aumentando os gastos, de formas Geraldo, que a gente não tem transparência para discutir isso melhor. Geraldo, Maria, Paulo, toda vez que a gente se coloca na produção a pensar o tema do programa, nós convidamos várias entidades. O Estado foi convidado, o telespectador da TV Horizonte, para comparecer aqui conosco, conversas. E sobre a ausência desse representante do governo, nós entramos em contato com a Secretaria do Governo de Minas Gerais, que indicou falar com a Secretaria de Estado da Fazenda. Mas nenhum representante aceitou participar do programa. Entramos em contato também com a Secretaria de Planejamento e Gestão, mas a assessoria de imprensa informou que desde setembro de 2016 não são responsáveis mais pela folha de pagamento dos funcionários. Então, entramos em contato, consulta a Fazenda, consulta a CEPLAG e eles não participariam do programa. A Secretaria de Estado da Fazenda enviou uma nota oficial à produção do programa. A decisão de parcelar o salário dos servidores do Estado, do Executivo Estadual, ativos e inativos, está atrelada à atual crise econômica, que inclusive levou o governo de Minas Gerais, com a aprovação da Assembleia Legislativa, a decretar estado de calamidade financeira. Portanto, as datas estabelecidas no parcelamento estão diretamente relacionadas à possibilidade real de desembolso do Tesouro Estadual, considerando-se a entrada de recursos, sempre priorizando o compromisso de pagamento da folha. Diante disso, desde fevereiro de 2016, esses têm sido os critérios adotados. Servidores com salário até 3 mil líquidos, que representam 75% do funcionalismo, recebem integralmente em parcela única.
Servidores com salário até 6 mil líquidos, que representam 17% do funcionalismo, recebem uma primeira parcela de 3 mil e o restante na segunda parcela. Servidores com salário acima de 6 mil líquidos, que representam uma fatia de 8% do funcionalismo menor, recebem uma primeira parcela de 3 mil, uma segunda parcela de 3 mil e o restante em uma terceira parcela. É o que o Geraldo estava dizendo, né? Jairo, mas não foi assim, por exemplo, com o 13º. Sim. Né? Nós vimos aí, né, uma auxiliar de serviços básicos que recebe praticamente um salário mínimo, ter o seu 13º parcelado em 4 vezes. Né? A última parcela foi agora, meados de abril. Né? Então, assim, houve, principalmente nessa questão, nós do Sindiúte chamamos uma manifestação dia 27 de dezembro, né? Fizemos na Praça da Liberdade, porque você não pode tratar um trabalhador que ganha R$1.000 por mês da mesma forma que, né, um que tem um cargo de confiança que ganha 40 mil. Né? Então, essa pessoa pode receber, teoricamente, né, tem como tolerar, né, um atraso muito mais do que quem ganha um salário mínimo. Né? E isso, né, essa diferença de tratamento também não é adequada. Paulo, Geraldo, Maria, eu vou voltar no segundo bloco e a gente vai participar um pouco mais, interagir um pouco mais. Vamos para um breve intervalo. O que você está pensando desse parcelamento do Estado? O professor do seu filho, a enfermeira do posto de saúde perto da sua casa. Voltamos daqui a pouquinho.